Microbiologia e Parasitologia. Professor, E.N.F. Oiliton Pereira. Esterilização, antissépticos e desinfetantes. Conceito. Esterilização é o processo de destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar materiais e objetos, como vírus, bactérias, fungos e outros, por meio da utilização de agentes químicos ou físicos. Este processo torna a reprodução destes organismos incapaz de se realizar, causando então a chamada morte microbiana. A eficácia de qualquer processo de esterilização dependerá de fatores como o tipo de método escolhido, a natureza do material, tipo de contaminação e condições em que o objeto final foi preparado. Conceitos. Asepsia é o conjunto de procedimentos que visam impedir a introdução de germes patogênicos em determinado organismo, ambiente e objetos. É o cuidado com a limpeza e higiene de tudo que nos cerca. A asepsia das mãos é sem dúvida um processo muito importante para evitar a propagação de germes que podem ocasionar infecções, uma vez que as mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos. Antisepsia é um conjunto de técnicas de esterilização que visam evitar a proliferação de micro-organismos patogênicos, responsáveis por provocar doenças infecciosas, por exemplo. Normalmente, a antisepsia é feita através de substâncias químicas, antissépticos, como bactericidas, desinfetantes e outros produtos que têm a finalidade de higienizar determinado local ou tecido vivo. Antissépticos. Os antissépticos são produtos químicos aplicados sobre a pele ou mucosas com o objetivo de reduzir, eliminar ou inativar micro-organismos, como bactérias, fungos ou vírus, no momento em que são utilizados, sendo indicados para a limpeza da pele, para a preparação para cirurgias ou lavagem das mãos para evitar o contágio de doenças. Existem diferentes tipos de antissépticos, que apresentam propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas, como o álcool etílico, clorexidina ou iodopovidona, devendo ser usados somente sobre a pele ou mucosas conforme orientação médica, pois podem não ser indicados na gravidez ou amamentação, por exemplo. Para que serve? Os antissépticos são indicados para lavagem das mãos, para evitar o contágio de doenças. Desinfecção de mucosas para executar procedimentos médicos, como a inserção de um catéter na uretra ou bexiga. Desinfecção das mãos, para preparação para cirurgias ou procedimentos médicos invasivos. Tratamento de infecções da pele, da boca e da garganta. Tratamento de infecções na garganta, na forma de pastilhas ou soluções. Limpeza da pele do recém-nascido e do cordão umbilical, para evitar infecções. Limpeza e desinfecção de feridas, cortes e queimaduras. Lavagem oral na doença periodontal e na desinfecção da boca para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Devido à sua larga aplicação, os antissépticos devem ser escolhidos mediante o objetivo da sua utilização e recomendação médica. Qual a diferença entre antisséptico e desinfetante? Tanto os antissépticos como os desinfetantes são produtos químicos, sendo que alguns possuem os mesmos ingredientes, como o álcool etílico, por exemplo. No entanto, os antissépticos são utilizados sobre a pele ou mucosas, para prevenir ou tratar infecções, limpar feridas ou fazer a higienização das mãos antes de cirurgias, por exemplo. Já os desinfetantes são utilizados para desinfectar superfícies, objetos contaminados ou instrumentos cirúrgicos, por exemplo, e geralmente possuem fórmula química diferente dos antissépticos, como o glutaraldeído, hipoclorito de sódio, ácido peracético, formol ou álcool isopropílico, não sendo indicados para aplicação sobre a pele ou mucosas. Esterilização. O processo de limpeza e esterilização envolve não apenas a remoção de sujeira,
mas também a total eliminação de todos os micro-organismos presentes em instrumentos, roupas, equipamentos, produtos e utensílios médicos, laboratoriais para uso no atendimento aos pacientes. Essa prática é adotada desde o século IX a.C., quando Homero apontava o uso do enxofre como desinfetante. Desde então, esse processo vem sendo utilizado para garantir a saúde e a segurança dos profissionais da saúde e dos pacientes. Dizemos que o processo de esterilização foi eficaz quando a probabilidade de sobrevivência dos micro-organismos for menor do que 1.000.000. Objetivo: segurança para pacientes e profissionais. Obediência às normas legais estabelecidas pela Anvisa. Maior vida útil aos materiais médicos. Economia e otimização de recursos. Processo de esterilização. Existem várias formas de realizar a esterilização. No entanto, a decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no tipo de material e no risco de contaminação. Os métodos de esterilização podem ser divididos em químicos, compostos fenólicos, clorexidina, halogênios, álcoois, peróxidos, óxido de etileno, formaldeído, glutaraldeído e ácido peracético, e físicos, calor, filtração e radiação. Para a escolha do melhor método, deve-se levar em consideração, além da compatibilidade do material, a efetividade, toxicidade, facilidade de uso, custos, entre outros. Métodos químicos de esterilização. É indicada para artigos críticos e termos sensíveis, ou seja, aqueles que não resistem às altas temperaturas dos processos físicos. Dentre os métodos químicos, alguns deles podem ser utilizados tanto para desinfectar como para esterilizar, depende apenas do tempo de exposição e concentração do agente. Os mais utilizados para produtos laboratoriais e hospitalares são: óxido de etileno, EtO é um gás vastamente utilizado na esterilização de materiais laboratoriais e hospitalares de uso único por causa do seu bom custo-benefício. Sua ação se dá pela reação com uma proteína no núcleo da célula, impedindo a reprodução. Todos os produtos devem ser colocados em embalagens permeáveis a gases para permitir que o EtO penetre. Seu uso não danifica os materiais e pode ser utilizado em vários tipos de materiais, inclusive os termossensíveis. Contudo, ele é altamente tóxico e agressivo ao ambiente externo. Ácido peracético, tem ação rápida, baixa toxicidade e é biodegradável. Porém, danifica metais. Uma grande vantagem é ser efetivo mesmo na presença de matéria orgânica, ou seja, os materiais não precisam ser previamente limpos. Em compensação, os materiais devem ser utilizados imediatamente após a esterilização por esse método, por isso não é muito utilizado. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada em concentração de 3% e 6% tem ação rápida, é biodegradável e atóxico, mas tem alta ação corrosiva. Sua ação é mais eficaz em capilares hemodializadores e lentes de contato, mas esse processo não é muito utilizado. Formaldeído, pode ser utilizado na forma gasosa e líquida e, para ter ação esporicida, necessita de um longo tempo de exposição. É indicado para cateteres, drenos e tubos, laparoscópios, artroscópios e ventriloscópios, enxertos de acrílico. Por ser carcinogênico e irritante das mucosas, seu uso está mais restrito. Glutaraldeído, líquido com potente ação biocida e pode ser utilizado em materiais termossensíveis, mas necessita de um longo tempo de exposição para ser esporicida. É muito utilizado por ter baixo custo e baixo poder corrosivo, porém é irritante das vias aéreas, pode causar queimaduras na pele, membrana e mucosas, e materiais porosos podem reter o produto. Enxertos de acrílico, cateteres,
Drenos e tubos de poliestireno são os materiais rotineiramente esterilizados por esse processo. Métodos físicos de esterilização. A esterilização por processos físicos pode ser através de calor úmido, calor seco ou radiação. A esterilização por radiação tem sido utilizada em nível industrial, para artigos médicos-hospitalares. Ela permite uma esterilização a baixa temperatura, mas é um método de alto custo. Para materiais que resistam a altas temperaturas, a esterilização por calor é o método de escolha, pois não forma produtos tóxicos, é seguro e de baixo custo. Radiação ionizante. Destrói o DNA formando radicais superreativos, superóxidos, matando ou inativando os micro-organismos, quando são incapazes de se reproduzir. Muitos materiais são compatíveis com esse tipo de esterilização, pois não há aumento da temperatura nesse processo. Caso dos materiais termossensíveis e tecidos biológicos para transplantes. Apesar de parecer, a radiação não é transmitida para os produtos processados. É um processo livre de resíduos ecológico, pois não gera emissões tóxicas ou resíduos, além de não causar impactos na qualidade do ar ou da água. Destacaremos 2 tipos delas. O radiação gama. A energia é gerada por fontes de cobalto-60. Esse processo tem alto poder de penetração, permitindo que os produtos sejam esterilizados já na embalagem final, sem necessidade de manipulação. O E-beam, feixe de elétrons utilizado preferencialmente para o processamento de produtos de alto volume e baixa densidade, como seringas médicas, ou produtos de baixo volume e alto valor, como dispositivos cardiotorácicos. Além disso, pode ser utilizado para produtos biológicos e tecidos. Podem ser esterilizados na embalagem final, pois a radiação E-beam também possui alto poder de penetração. A grande vantagem desse tipo de radioesterilização é que necessita menor tempo de exposição, evitando rompimentos e efeitos de envelhecimento a longo prazo que podem acontecer com polipropileno quando submetido à radiação prolongada. Calor úmido, autoclavagem, fervura e pasteurização provoca desnaturação e coagulação das proteínas e fluidificação dos lipídios. Não pode ser utilizado em materiais termossensíveis, nem para materiais que oxidam com água. A autoclavagem é muito utilizada nos vários setores de serviços da saúde por ser de custo acessível e de fácil utilização. Além disso, consegue esterilizar uma infinidade de materiais, inclusive tecidos e soluções. Calor seco, estufa, flambagem e incineração provoca a oxidação dos constituintes celulares orgânicos. Penetra nas substâncias de uma forma mais lenta que o calor úmido e por isso exige temperaturas mais elevadas e tempos mais longos. Não pode ser utilizado para materiais termossensíveis. Filtração, utilizada para soluções e gases termolábeis, quando atravessam superfícies filtrantes com poros bem pequenos, como velas porosas, discos de amianto, filtros de vidro poroso, de celulose, e filtros amilipore a membranas de acetato de celulose ou de policarbonato. Radiação não ionizante, luz UV altera a replicação do DNA no momento da reprodução. Muito utilizado em lâmpadas germicidas encontradas em centros cirúrgicos, enfermarias, berçários, capelas de fluxo laminar. Tem como desvantagens baixo poder de penetração e efeitos deletérios sobre a pele e olhos, causando queimaduras graves. Central de material de esterilização. Finalidades da CMI. Definida como unidade de apoio técnico, com a finalidade de fornecer artigos processados e proporcionar condições para o atendimento direto e assistência à saúde dos indivíduos enfermos e sadios, Brasil, 2002. Atividade da CME: receber, desinfetar e separar os artigos, lavar os artigos, receber as roupas vindas da lavanderia,
Preparar os artigos e roupas, em pacotes. Esterilizar os artigos e as roupas por meio de métodos físicos e ou químicos. Realizar o controle microbiológico e de validade dos artigos esterilizados. Atividades da CME. Armazenar os artigos e as roupas esterilizadas. Distribuir os artigos e as roupas esterilizadas. Zelar pela proteção e pela segurança da equipe de enfermagem, Brasil, 2002. Atividades da CME. Estabelecer protocolos de segurança, com supervisão constante. Os processos executados no setor devem ser registrados.